Olá, pessoal. Meu nome é Wellington, sou profissional de educação física no ambulatório de diabetes da Santa Casa. E estou aqui com uma live hoje junto com a Letícia, nossa profissional também lá, visitante junto comigo, para a gente falar um pouquinho para vocês como evitar a hipoglicemia depois do exercício físico, né? É muito importante a gente falar sobre esse assunto. Sou a Letícia, né? Para quem não me conhece, sou nutricionista, trabalho lá com o Wellington, né? A gente está no projeto de profissional visitante da Santa Casa. Além de nutricionista, eu também sou educadora em diabetes, então também atuo bastante nessa área. E além de nutricionista e educadora em diabetes, também tenho diabetes. Então tenho aí uma bagagem prática também É, nesse quesito, né? E a gente está aí para dividir essas experiências aqui hoje, né? A gente vai falar da hipoglicemia, evitar a hipoglicemia, acho que não só depois, né? Durante também a atividade física e principalmente depois. Eu não sei se você tem essa queixa, Berton, se você escuta muito isso, mas eu já percebi que em vários pacientes eles evitam de fazer, né, o exercício físico, atividade, sim. com medo, né, de ter hipoglicemia. É, Então, é um ponto bem importante que a gente precisa colocar aqui, porque a atividade física é essencial no nosso tratamento, né? isso eu já Então, ouvi. acho que Pode falar. evitar a hipo e não evitar o exercício físico, né? A Com atividade certeza. física. E é por isso Não, que a isso é gente um está. ponto importante. Eu acho que uma dúvida muito grande que a gente tem é a diferença, né, dos exercícios, como é que é isso daí? Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tem, né, a atividade física, né, que a gente tem duas definições, que é atividade física e exercício físico. Atividade física nada mais é do que qualquer atividade sua do dia a dia, como lavar uma vasilha, varrer uma casa, sentar e levantar de um sofá, qualquer atividade física que você faça no seu dia a dia que é comum para o seu dia e que são atividades normais que você faz, né? A diferença disso para o exercício físico é que o exercício físico ele é sistematizado, né? Então, ele tem uma quantidade de repetições, ele tem um tempo estimado, ele tem um objetivo a ser tratado. Por exemplo, tem gente que faz exercício físico pensando em emagrecimento, outros no controle do diabetes, outros para ganhar um músculo, uma massa magra. Então, assim, o exercício físico está voltado para algum objetivo e ele tem uma quantidade de séries e repetições que devem ser executadas para que alcance aquele resultado, né? Acho que é basicamente isso. Uhum. Essa é uma dúvida bem recorrente, né? Eu mesmo já te perguntei várias Muito. vezes. Mas é confuso. Eu falo que na faculdade eu fiquei uns 4 anos da faculdade tentando entender a diferença, É, mas consegui. Aí eu falei assim, não, agora consegui. até Mas hoje eu ainda falo, às vezes, atividade todo física. mundo, que a gente confunde muito, assim, mas Uhum. é basicamente isso. E aí a gente tem dentro do exercício físico, né, a gente vai ter exercício físico aeróbio e anaeróbio, que também é uma questão muito importante, até nisso, né? Que até no controle da hipoglicemia no pós, né? Ele, quer falar um pouquinho sobre isso, do quanto é Pode falar, importante? explicar, né, o conceito aí de cada um, aí depois a gente fala sobre a alimentação mesmo. Então vamos lá. Então a gente tem exercícios aeróbios, né? E anaeróbios. O que seriam exercícios aeróbios? Exercícios aeróbios são exercícios que vão usar como fonte de energia o oxigênio. Então, são exercícios onde a gente vai usar como fonte principal o oxigênio. E aí são exercícios que geralmente são mais longos, vão elevar os batimentos cardíacos e são mais intensos, né? Então, a gente pensa em exercício aeróbico como, por exemplo, correr, pular corda, fazer uma caminhada mais rápida, andar de bicicleta, é, fazer uma aula de spinning na academia, fazer uma aula de dança. Então, esses são exercícios aeróbios. Agora, quando a gente pensa em exercícios anaeróbios, aí o mais comum que a gente conhece aí é a musculação, né? Uhum. Então, a musculação é onde você vai trabalhar com carga, e aí a fonte do exercício anaeróbio é predominantemente o carboidrato, e que é o mais importante aí, né, para os nossos amigos com diabetes aí. Exatamente. Basicamente seria isso. E sempre pensar também, né, quanto tempo que esse exercício ele vai influenciar na nossa glicemia. Isso é muito Sim, importante, né? muito. Então, tem essa variação, o tipo de exercício, a gente saber o tempo que ele vai variar, né?
vai influenciar, vai variar na glicemia. É bem bacana a gente pensar nisso também. E falando um pouquinho, né, sobre a alimentação, vamos explicar primeiro o que é a hipoglicemia, né? O conceito da hipoglicemia para a gente entender se ela está ocorrendo ou não, né? A Sim, hipoglicemia, ela é uma glicose, né, abaixo de 70. Aí a gente tem alguns níveis ali, mas uma glicose abaixo de 70 já é considerada hipoglicemia. Como sim, que a gente evita isso aí, né? A gente tem 3 pontos importantes que a gente precisa citar aqui, né, na alimentação em si. A gente tem a alimentação pré-treino, né, que é a alimentação que a gente vai fazer imediatamente antes do sim, treino. E aqui falando um pouquinho mais geral, né, como que a gente lidaria com isso. É importante a gente utilizar uma fonte de carboidrato um pouco mais rápida, então a absorção um pouco mais rápida, justamente para evitar a hipo durante o treino, né? sim, Porque essa hipoglicemia durante o treino vai ter a gente ter um rendimento menor, né? Não vai, sim, a gente não vai conseguir exercitar da maneira correta ali. Então, esse carboidrato antes da atividade física lá é importante justamente para evitar essa hipoglicemia ali durante também. O que seria esse carboidrato, né, de rápida absorção? A gente pode pensar em uma fruta, e aqui a gente usaria a fruta pura, né? Sem acompanhamento, sem castanhas, nada assim, justamente para não retardar essa absorção. uhum. Então, uma fruta pura, às vezes um copo de suco, né? Que o líquido tem uma absorção um pouco mais rápida. A gente pode usar também uma tapioca. Para quem está com a Boa. quantidade de carboidrato em dia, uma tapioca com chocolatezinho amargo. Adoro. Uma delícia. Adoro também. Adoro. Eu uso bastante comigo e dá muito certo, né? Tem que estar Sim. fazendo a contagem direitinho, mas É, é muito gostoso também. Usar às vezes um pãozinho, né? Com queijo, assim. Então, esses carboidratos mais rápidos são melhores para esse horário do pré-treino, né? sim, Durante o treino, né? Se essa hipoglicemia acontecer ali durante o treino, o que a gente tem que pensar? Durante o treino, o exercício ele já tá ativado ali no nosso corpo, né? Ele já está ativando ali o nosso metabolismo. Então, se a hipoglicemia ocorrer nesse momento, a gente tem que ter um carboidrato que vai absorver mais rápido, justamente para evitar dessa glicose continuar caindo. Então, sim. suspender, parar um pouquinho, né? Que muita gente quer continuar, quer terminar. Isso que eu ia falar, que acontece muito isso, né? Eu acho assim, eu, por exemplo, eu tenho alguns alunos que têm diabetes. Uhum. E aí é uma constante briga, assim, né? Porque, assim, eu tenho que estar o tempo todo cobrando coisas que, assim, né? Que são normais e que deveria ser uma coisa comum para eles já pensar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uhum. Então, Às é vezes não muito presta comum atenção, isso. né? Assim, ressaltando aqui, só para voltar um pouquinho antes de esquecer, Letícia, Uhum. a gente falar, né, a importância, né, da medição da glicemia Sim. Tá. no pré-treino, durante o treino, dependendo do tipo de treino que a pessoa está fazendo, né? Às vezes é importante fazer a medição durante também, né? Se for um treino muito extenso. E o pós, que é super importante também. Mas aí pode continuar aí, e a gente depois Só, volta um pouquinho nisso e fala sobre essas questões. tá. Eu ia puxar um gancho aí, daqui a pouco eu falo, então. Só finalizando, então, né, o raciocínio aqui. Então, durante o treino, se a hipoglicemia acontecer nesse momento, então parar, né, tentar identificar ali qual que foi o erro, né, inicialmente, e tentar os carboidratos mais, digamos que mais leves e com absorção mais rápida. Então, a gente pode usar o suco, ou então água com açúcar mesmo, que vai absorver mais rápido. A gente tem também sachês de carboidrato, né? De maltodextrina também, pode ser usado nesse momento. Sachês de glicose também, aquelas glicoses É, espontâneas, né? isso é Deixar na uma, boca ali. isso é uma dúvida minha, assim, como são esses taxas de glicose que eu não conheço, assim, Não, a gente tem. O mais comum é o Glistan. Eles são chassezinhos. Bolu aqui. Parecendo aqueles de mel, sabe? sei, Uns sei, sei, bolinhos assim de mel. Parece um pouco, lembra um pouco mel. Só que ele entendi. tem a glicose mesmo. Então a absorção dele é um pouco mais rápida.
sabe? Hum, E é sim, sempre legal colocar na boca, deixar assim na gengiva um pouco, debaixo da língua, depois engolir para a absorção ser mais rápida. E ah, geralmente ele já vem com a quantidade que a gente precisa, né, sim, sim, para curar essa hipoglicemia. Como é que a gente faz esse tratamento da hipoglicemia? 15 gramas de carboidrato, espera 15 minutos e mede de novo. Se ainda sim, tiver abaixo, mais 15 gramas de carboidrato. sim, sim. Isso é o padrão, né? Então, Uhum, assim, o que deveria acontecer. Por isso que é importante fazer essa pausa, esperar esses 15 minutos, né? Às vezes até parar a mesma atividade física, deixar para o dia seguinte, ver aonde que errou, para depois não cometer o erro de novo, né? claro, E esperar essa glicose subir de uma maneira bacana aqui para evitar a hiperglicemia também. bacana. É, então, esse seria, né, aí o nosso terceiro momento aqui, que é o durante o treino, evitar a hipoglicemia nesses momentos. Sim, sim, Aí a gente tem o pós-treino, né? Muitas pessoas têm dificuldade nessa alimentação pós-treino. O que eu sempre recomendo? O exercício físico, né? Igual você já falou, eu acho que você pode até esclarecer isso também um pouquinho melhor. Ele atua no nosso organismo por um tempo, né? sim, Então, não é só no momento ali que a gente está fazendo o exercício físico. Então, a nossa glicemia também pode sofrer alterações, né? Até determinado momento ali no pós-treino. Então, é importante a gente cuidar dessa alimentação, não somente imediatamente após, mas depois também, para sim, sim, evitar, né? Eu acho que claro. tem uma diferença, né? O exercício aeróbico, ele atua por um tempo, né? O anaeróbico um pouquinho mais, não sei exatamente. Você sabe, assim, É, quanto tempo o que corpo, pode ele, influenciar? o exercício aeróbico, ele vai ter um momento que ele vai ser um pico maior, né, que é durante, e aí após ele ainda vai continuar, né, fazendo o processo que o corpo faz por até 24 horas. Sim, E aí a musculação em si vai depender muito da intensidade do treino, né? Então, assim, se é um treino mais intenso, a duração pode ser de até umas 12 horas, ou menos intenso, desculpa. Um treino mais intenso aí pode durar também umas 24 horas, vai muito da intensidade de treino. da intensidade, Então, entendi. é muito disso, assim. E lembrar sempre que a gente fica um pouco mais sensível, né, à insulina nesse Sim, tempo. muito. Nesse período Então, pós-exercício, o corpo ele fica mais sensível à insulina, né? exato. Então, às vezes, avaliar com o médico, né, quando for fazer, se não for todos os dias, então o dia que for fazer, às vezes diminuir, né, um pouco a quantidade. Isso tudo Sim, também é importante ser avaliado com o endócrino, né? eu sempre falo isso para os pros pacientes lá da Santa Casa e para os meus alunos também, né? Do como, né? Que é igual a gente fala assim, né? Que fica mais sensível, né? Pós-exercício e Uhum, até durante também, né? É muito por essa questão que a gente vive falando, assim, do GLUT4, né? Que o nosso corpo, a gente na célula muscular, ele vai liberar ali o GLUT4, ele vai funcionar como se fosse insulina no uhum. corpo da pessoa. E aí ele tem um período aí durante e pós-exercício que ele vai estar agindo aí no corpo e reduzindo. Então é importante olhar isso sim com o endócrino, com o nutricionista, para adaptar as doses de insulina, né? É. Isso daí também entra um pouco no que eu falei lá no comecinho, né? Que a gente tem que olhar o exercício físico como se fosse um medicamento aqui do nosso tratamento. Sim, sim, sim. Então, esse daí é exatamente um mecanismo que tem, né? Da gente conseguir colocar essa glicose para dentro da célula sem precisar da Perfeito. insulina, sem precisar do medicamento, né? Oral, às vezes, E total. sim. E a questão de aumentar a sensibilidade também, né? O tanto que o exercício físico aumenta a sensibilidade à insulina, Diminui a quantidade de insulina, né? A necessidade. diminui, Então. E é legal também a gente falar que é bom ter uma rotina, né? Bacana, assim, de exercício sim, para evitar ficar variando tanto essas dosagens. Então, assim, tentar fazer um pouquinho todos os dias, né? Que seja meia sim, hora por dia, também não precisa fazer muito, mas para conseguir manter essa rotina, né? Bacana também com essa quantidade de insulina aí. sim. Aproveitando, Letícia, eu sei que já acompanha um pouquinho, mas eu sei que você faz atividade física. Você pratica todos os dias? Como é que é? Eu tento praticar pelo menos 15 minutos. Assim, Todos os dias. de 15 a 30 minutos todos os dias. E vou Hum. revezando também com a musculação. Aí dia sim, Ah, dia não. Então, porque eu sempre vejo no seu Instagram lá, você é, postando.
Os Eu treinos. tenho, eu falo que é o pilar assim do meu diabetes, que é o que eu mais batalho, sabe? Porque a minha alimentação é legal, eu faço contagem, tomo insulina direitinho, mas a atividade física é o que eu mais tento, então sempre procuro, né, uma atividade que eu gosto mais e Sim. fazer assim, pelo menos um pouquinho. Eu falo isso com meus pacientes, faz pelo menos 15 minutos, né? Começa com um pouquinho, vai É, aumentando aos poucos, procura alguma atividade que você gosta, algum exercício que sim. você gosta, E o- porque fica mais prazeroso. Então, eu eu sempre tento falo, assim. eu bato nessa tecla o tempo inteiro com os pacientes e com os meus alunos. É muito isso, né? Que Uhum, seja 15 minutos diários, mas que seja uma coisa que te dê prazer. Então, se vai ser dança, se vai ser uma corrida, se vai ser andar de bicicleta, se vai ser fazer um HIIT, fazer musculação, fazer uma aula de spinning, independente do que seja, tem que ser uhum. feito. E Precisa começa ser com feito. alguma coisa, né? É, tem que fazer porque é muito importante. Aí eu ressaltei isso aqui com você justamente por ver que você tenta e você já me falou que você tem essa dificuldade, né? É. Com o exercício físico E e eu acho que tento isso justamente para passar isso para frente mesmo, né? e eu tava lendo um, um trabalho do IRSA, sabe? Sobre Uhum. isso, sabe? O quanto que as pessoas têm essa dificuldade de adesão ao exercício físico, né? É, As pessoas têm essa dificuldade. A gente já vive num país onde as pessoas não têm esse hábito à atividade física. Então, assim, é. você querer inserir isso e ainda inserir isso mostrando para a pessoa que isso é importante para a saúde dela, É bem é um bacana. trabalho que a gente vai fazendo assim de formiguinha mesmo, todo dia. E Exatamente. tentando inserir Por o isso que eu máximo gosto, às possível. vezes, de comparar, né? Como se fosse um medicamento mesmo. Sim, Porque funciona, né? Eu já vi isso na prática. Os dias que eu fico sem fazer, realmente minha necessidade de insulina aumenta. A sim, gente acaba sentindo mais fome também, né? Tudo é, muda. pois Então é é, legal manter uma rotina aí pro nosso corpo. Isso é sim, muito sim. importante. Então, só finalizando, né, terminando aqui de falar sobre o pós-treino, né, essa Uhum, alimentação pós-treino. Então, como que a gente vai evitar essa hipoglicemia aí depois, né? Aqui a gente já tem que usar um carboidrato, né, fontes, na verdade, de glicose, que vai ter uma absorção um pouco mais devagar. Então, como é que a gente faz isso? Aqui a gente pode entrar com um pouco de proteína, junto com carboidrato também, para evitar essa hipoglicemia, até tardia mesmo. Então a sim, gente sabe, por exemplo, que a gente juntando, como a proteína tem uma absorção mais lenta, então a gente juntando uma proteína com um carboidrato, esse carboidrato ele vai ser absorvido mais lento. Então, comer, por exemplo, a tapioca com ovo dessa vez, né? Com um pouquinho, um sim. frango ali, ou até mesmo a tapioca com queijo também é bacana aqui nesse horário. Tem alguns pacientes, e isso é muito, muito específico e muito individual, assim, que a gente pode chegar a usar o whey. E Uhum. falar de whey é uma crença, assim, É muito, uma muito, crença, é. né? Que a gente liga o whey com massa magra, com ganho de massa magra, mas não é exatamente assim. Isso tudo tem que ser avaliado pelo nutricionista, né? Tem que ser visto as necessidades individuais mesmo de cada paciente. E já teve caso de eu prescrever o whey no pós-treino justamente para diminuir essas hipoglicemias, porque ele demora mais para ser absorvido mesmo, por ser uma proteína pura ali, né? Mas a Uhum. gente também não pode esquecer que o whey também tem caloria, também tem outras coisas ali. É, Então, não sim, é sim. simplesmente tomar ele assim, achando que vai fazer milagre, né? Uhum, sim, Então, dá sim para ser usado nesse caso, mas tem que ser avaliado com o seu nutricionista direitinho, porque é uma questão bem individual mesmo. sim, O que mais que a gente pode usar aqui? Acho que fazer uma vitamina também, né? Aí dá para colocar whey, ou então um sim, leite ali com um pouco de aveia, que vai retardar também essa absorção. Então, tentar essas refeições mais completinhas. E se for fazer atividade física num horário que logo depois vai vir uma refeição completa, por exemplo, almoço, jantar, a gente não precisa substituir isso por um pós-treino, né? O próprio sim, almoço e o jantar pode ser um pós-treino. Então, a gente já tem ali o carboidrato, né? Tem a proteína, tem uma porção de fibra também, salada. Então, ter ali uma refeição mais completa também. sim, Falei da proteína, mas a gente também tem algumas gorduras que também vão, sim, vão ajudar a gente aqui, né?
A gordura, ela tem uma absorção até maior, mais lenta ainda do que a da proteína. Então Uhum. também dá para usar uma fruta, como a pasta de amendoim, por exemplo, que é uma gordura de Eu boa adoro. qualidade. Aham, que fica bem gostoso, né? A Sim, pasta de amendoim na vitamina fica uma delícia, deixa ela super cremosa e fica bem gostoso. Então, uma fruta com essa pasta de amendoim, com castanha, né? sim, Então, sim. também é uma opção legal aqui de usar no pós-treino. No Sim, pré-treino não é tão interessante, mas no pós-treino é bacana também da gente usar. claro. Letícia, teve até É uma isso pessoa que mesmo. comentou, que chama Nilce, que até perguntou aqui quanto tempo, quantas horas após a atividade física pode apresentar hipo, né? E quando as pessoas fazem atividade física à noite, algumas pessoas fazem atividade física após o trabalho à noite, né? Então, Uhum, uma das coisas que a SBD geralmente fala é que exercício físico é ideal que seja praticado durante o dia, de manhã à tarde, e à noite, se for ser feito exercício físico, que seja feito pelo menos 2 horas antes do horário de dormir, né? Porque uhum. a hipo, ela pode acontecer aí após essas 2 horas, 4 horas após o exercício físico, mas não é uma regra também, né? Às vezes pode ocorrer bem após terminar o exercício, durante o exercício, ou É, aí essas 2, 4 horas depois do exercício, correto? correto, exatamente. E pensar também, não somente assim, porque como à noite, né, a gente vai estar dormindo, então essa hipoglicemia noturna, Sim, ela é mais perigosa, assim. Então, se for fazer o exercício à noite, antes testar em outros horários, ver como é que seu corpo vai reagir, né? sim, Para conseguir fazer esse exercício à noite e evitar de ter essa hipoglicemia enquanto a gente está dormindo. pois Então, é, acho que o por isso que, principal é isso mesmo. é, Na parte da manhã e da tarde, assim, é legal porque a gente tem alguns fenômenos ali no início da noite, né? E de manhã, que faz o nosso corpo ser um pouco mais resistente à insulina. Então, a sim, gente fazendo exercício físico nesses horários, para mim mesmo funciona muito bem. O exercício físico de manhã, porque eu já sei que eu sou muito resistente à insulina de manhã. Então, sim, quando eu faço, assim, logo depois do café da manhã, a necessidade de insulina diminui. diminui. Então, saber, né, qual horário é melhor para você também. Eu acho que antes É, de fazer à noite, ver como é que o exercício funciona para você. sim, sim, é isso que eu falo também, assim, que às vezes, por exemplo, a pessoa que às vezes só possa fazer à noite, né? Aí é uma adaptação mesmo dentro da rotina Uhum. dela e que pode ser levado para o nutricionista, para o endócrino, para tentar ajustar de Isso. forma que fique ok para que a pessoa faça, né? Então, É, assim, não quer dizer que é uma regra não poder fazer à noite, mas se é. puder ser evitado, que evite, né? Uhum. E se não puder, a gente tem como manter essa glicose um pouquinho mais alta nos primeiros dias, depois É, ir adequando isso. Tem como avaliar isso também. pois é. E eu também queria falar sobre aquilo que você falou das medições, né? Sim, Que é importante a gente fazer essas medições e principalmente isso em qualquer rotina, né? Sempre que a gente for mudar a nossa rotina, é legal a gente intensificar essas medições, principalmente na atividade física, porque eu acho que eu falo isso aqui praticamente em todas as lives que eu faço, uhum, que a gente precisa ter autoconhecimento. E a gente só se sim, conhece se a gente estiver vendo o que está acontecendo com a nossa glicose, sim, né? sim, Então, medir ela antes, depois, durante também, para saber o que está acontecendo, pelo menos na primeira semana, né, no primeiro mês aí de adaptação, porque aí a gente vai saber como agir e aonde que está errando. Então, às vezes, uhum, não é nem só no período do exercício físico também, mas intensificar no dia seguinte, né? uhum, Você falou que influencia 24 horas, né, a é, glicemia. Então, tentar medir um pouquinho mais, ver o que está acontecendo, porque às vezes a gente faz exercício físico, ficou legal ali, aí de manhã cedo acordou com a glicose mais baixa e esqueceu, não sabe por quê, mas com sim, sim. certeza pode ter a ver, né? E Então, assim, importante, né? Porque assim, a gente tem a questão da hipoglicemia que pode acontecer, né? E também a gente pode estar com uma hiperglicemia, né? Que pode estar com glicemia muito uhum, alta. E também é importante que as pessoas saibam que a hipoglicemia a gente tem que olhar sim, mas a gente também tem que preocupar também com a hiperglicemia, né? Porque glicemia muito alta também é ideal que evite exercício físico muito intenso. Então, assim, a gente tem que olhar. Então, é muito importante a medição por isso, que a gente tem que estar atento a essas duas coisas. E eu exatamente. acompanho muito isso, né? Porque assim, a gente vê muito.
Isso, por exemplo, eu vejo isso muito com uma aluna minha, de da gente às vezes vai fazer o início do treino, tá com a glicemia baixa, razoavelmente baixa, né? É tipo uns 90, 100 ali, e tá ideal para fazer exercício físico. E aí, quando no final do exercício, ela dá tipo 300, 400. Então, assim, é importante a gente medir isso e saber como é que o corpo está se comportando ali com o exercício. Uhum. Até para quando for fazer, por exemplo, ter esse controle, para quando chegar no dia de ir para o endócrino, no dia de ir para o nutricionista, apresentar esses dados e falar assim: olha, meu corpo se comporta dessa forma. Isso é muito O que é que a importante. gente pode mudar? Né? Às É, vezes mudar em relação à insulina-carboidrato, às vezes mexendo no fator de sensibilidade, né? Em alguma dosagem de insulina, ou até mesmo na alimentação pré e depois, já ajuda isso, já ajuda bastante nesse controle. sim, sim. Uma pergunta aqui. Ah, tá. A Sandra está perguntando aqui que a glicose, falando que a glicose do filho dela aumentou com ele gripado, né? Parece que é por causa de um xarope que ela disse que ele tomou, né? É comum em períodos de infecção, né? A gente vai sair um pouquinho do tema aqui, mas vou falar rapidinho. Em períodos Sim, que o nosso corpo tá com alguma infecção, né? Alguma inflamação, ter esse descontrole glicêmico mesmo. Então, em momentos assim de estresse do corpo, é normal, né? Ter essa alteração. A glicose pode cair, pode subir. Então, é sempre bom olhar com o médico, né? O que tem que fazer, se precisa aumentar a dosagem de insulina, o que tem que ser feito exatamente. Mas é normal nesses períodos assim de gripe, de qualquer tipo de doença, né? De ter esse sim, descontrole mesmo. Mas sempre olhar para o médico, que é o ideal, né? Do tratamento, o médico que já faz o acompanhamento. correto. É, e aí, acho que a gente poderia dar uma ressaltada, então, alguns pontos com relação a isso, Lê. Com relação à alimentação, então, que está perguntando assim, ó, e a alimentação antes do treino. Como você já falou, você quer dar uma ressaltadinha de novo, tipo, o que Vamos, seria antes, o que seria durante e após. isso, Não vou dar necessariamente uma regra. um resumão aqui, mais ou menos, do que a gente falou, né? Antes do treino, então, importante a gente ter carboidratos de uma absorção mais rápida, justamente para esse pico de carboidrato aqui, né? Esse pico da glicose, ele acontecer durante o exercício físico, então a gente vai ter energia para fazer esse exercício físico, né? Sim, Vai conseguir fazer ele melhor e para evitar também a hipoglicemia durante o exercício. Então, antes do exercício físico, da atividade do exercício físico, acabei de aprender isso e já estou confundindo. exercício físico. Antes do exercício Confunde físico, sempre. carboidratos de rápida absorção. Então, a gente pode usar fruta, né? Fruta pura, sem acompanhamento. No máximo, assim, bater com leite, né? Fazer uma vitamina. Eu citei também a tapioca com chocolate, né? Com chocolate amargo. Sim. Ressaltando que a contagem tem que estar em dia para a gente fazer isso, tá? Então tem que saber fazer a contagem de carboidrato. É importante você comentar sobre essa questão de contagem também depois, né? Bom, Vai, posso. você volta. Também, às vezes, um copo de suco, que tem uma absorção um pouco mais rápida, né? Tem gente que não tolera muito alimentos aqui nesse horário. Então, carboidrato de rápida absorção. Teve hipoglicemia durante o treino? Então, a gente pode usar aqueles sachês de glicose, usar açúcar na água, né? Água com açúcar. Sim. Carboidrato que vai ser absorvido mais Eu, rápido. eu Como sempre o exercício. Pode falar. Não, só ia falar assim que eu sempre falo com os meus alunos do sachêzinho de mel, sabe? Que eu sempre lembro disso. Eu tenho O uma, sachê eu de tenho mel uma, também. tenho uma amiga que ela faz o uso e que ela fala assim, é a melhor coisa, que é muito prático pra ela. Então, assim, O sachê de mel também é. Mas sabe por quê que eu quase não lembro? Eu ah, tenho alergia a mel. sério? Então, Quem tem no alergia a processo mel, né? Pois é. Mas é uma ótima opção mesmo, porque é açúcar, né? O mel Sim, ali. E ele sim, é sim. absorvido rápido. Ele age mais ou menos como se fosse aquele sachêzinho de glicose mesmo. Ah, bacana. Então, também é uma opção legal e até mais barata da gente ter na bolsa, né? Sim, A sim. gente pode usar também balinha macia, né? Três É, balinhas. bala macia, assim, com as balinhas de fruta, né? Exatamente. Então, nessa hora também lembrar da regrinha do tratamento de hipoglicemia. Então, 15 gramas de carboidrato, espera 15 minutos. Então, é E, importante parar a atividade física, né? Respirar um pouco. Às vezes nem é bom continuar, né? sim, Avaliar sim. isso aí direitinho.
E no pós-treino, né, depois do pós-treino, é legal a gente ter uma refeição mais completa. Então é Sim. legal a gente colocar a proteína junto com esse carboidrato, ou então a gordura também dá pra gente usar, porque a proteína e a gordura é absorvido mais devagar. Então vai retardar um pouco a absorção desse carboidrato. Então, para a gente evitar essa hipoglicemia tardia, é bom a gente usar essas outras fontes também, né? Tanto da proteína quanto da gordura ali de boa qualidade. Então eu citei, por exemplo, a tapioca com um ovo, né? Ou Uhum. a banana com a pasta de amendoim, a vitamina com pasta de amendoim, justamente para retardar a absorção desse carboidrato e não vir essa hipoglicemia no pós-treino. Falei também um pouquinho do whey, que pode ser usado nesse momento, mas tem que ser prescrito pelo nutricionista, né? Porque o whey é uma É proteína. importante ressaltar isso, tá? Porque É, não é assim, exatamente. eu quero tomar whey. E não é assim, né, gente? Não, o whey tem caloria, o whey também mexe no nosso Sim, organismo todo. Então, ele pode ser usado sim, mas o whey tem que ser prescrito porque é um suplemento. Então, depende da sua, né? Depende do seu peso, depende da sua necessidade sim. calórica, da dosagem que você vai usar, a quantidade. Aí. Então, isso tudo Então, tem pessoal, que ser quem bem tiver interesse claro. aí, conversa com seu nutricionista e com seu endócrino antes de qualquer coisa, tá? Exatamente. Importante. E eu acho que é isso. É. E assim, eu acho bom ressaltar com relação ao exercício físico essa questão. Então, assim, se for fazer exercício físico muito intenso, tem isso em mente, sabe? De pensar bem, olhar bem essa questão da alimentação. Acho que a gente fala muito isso, né? A alimentação ela tem que estar ali junto, muito junto do exercício físico. Uhum, E no caso do diabetes, ainda a questão da insulina, né? Então, isso é muito importante que os pacientes façam esse controle, que meçam sua glicemia, que tenha esse controle, porque a chance de acontecer uma hipo durante o exercício é grande. Então, assim, tem esses cuidados no antes, durante e após o exercício. uhum, Exercício, uma coisa também que eu ressalto bastante. O exercício físico é importante fazê-lo com até 1 hora de duração, tá? Que é um exercício físico muito, vamos digamos que seja um exercício de intensidade baixa para moderado, até 1 hora de duração é ideal. Um exercício muito intenso, de 30 a 40 minutos, é mais do que suficiente, uhum, tá? Então isso é muito importante, porque a pessoa vai para academia e quer fazer a musculação, aí quer fazer aula de dança, aí passa mal, fica assim, não, eu não sei por que que eu passei mal. uhum. Mas aí, Demorou na academia quase, é, né? ficou na academia por 3 horas fazendo musculação, fazendo aula de dança, fazendo aula de ritmos, fazendo tudo que seja, enfim. E não fez, né, a medição, não Uhum, repôs glicose, não fez nada. Então, assim, eu sempre ressalto: exercício físico muito intenso, de moderado para alto, de 30 a 40 minutos é mais do que suficiente, pessoal. E exercício físico de baixa para moderada intensidade pode ser feito até 1 hora. Mais do que isso não é mais necessário, tá? é. E Acho que começar isso assim, começar com o que você consegue também, né? Às vezes a pessoa é está sedentária, não faz nada, consegue fazer 5 minutos de bicicleta hoje, faz perfeito. isso. É Amanhã isso. faz um pouquinho mais. Eu sempre falo assim, vamos com uma expectativa mais baixa, né? Depois a gente vai É, aumentando, chegando ali nos 30 minutos, que é o ideal, sim, e sim. fica tudo certo. Ah, tá. Como diferenciar exercício leve, moderado e intenso? Então, exercício leve exercício leve geralmente são exercícios que são mais tranquilos, que você não tem uma carga muito elevada, não gera um desgaste físico a ponto de você chegar no final do treino e falar assim, nossa, estou muito cansado, não consigo fazer mais nada, estou extremamente cansado. Já para o moderado é quando você chega do meio para o final do treino já falando assim, nossa, deu para sentir, deu para cansar. Isso é um treino mais moderado. Deu para cansar, Uhum, mas você ainda não está desgastado ao extremo. Agora, um exercício muito intenso ou intenso é quando a gente chega no final do treino, onde você fala assim, nossa, fiz o meu limite, esse é o limite, eu não consigo fazer mais nada, nenhum exercício, nenhuma repetição, nada. Esse é o meu limite. Então a gente percebe assim, o exercício leve, então é quando você faz exercício e consegue chegar ao final do seu treino super tranquilo, tipo assim, fiz exercício, não saí cansado, não saí muito cansado, eu consigo fazer outras coisas depois do exercício.
O exercício moderado, você fica cansado, mas ainda assim, você ainda consegue fazer. Se tivesse que fazer mais exercícios, você ainda conseguiria. E o intenso, você chega no final já esgotado, a ponto de não conseguir fazer mais. Então, basicamente, seria isso. Aprendendo, né? É muito. Eu adoro exercício intenso, né? Mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode. Eu fico ali no moderado, tá bom pra mim. Não, é ótimo, Não assim, é- eu acho que o moderado ali pro intenso, eu acho que tá ótimo, assim, eu acho que o leve moderado, eu acho muito bom, a gente acha bom, né? Eu falo que seja 15 minutos de caminhada por dia, já tá fazendo uma diferença imensa, Com mas eu certeza. gosto, eu gosto bastante de exercício um pouquinho mais intenso. Isso é bem assim de gosto também, né? Acho que a pessoa tem que começar Sim, com o que gosta e ir adaptando e vendo como é que a sim. glicose está se comportando, porque É, essa observação é muito importante, né? sim, sim. Tem gente que percebe muita diferença, né, na glicose numa simples caminhada de 15 minutos, como acabei de falar aqui, 15, 20 minutos, 30 minutos. Tem É, gente que não vê diferença nenhuma nisso. Então aí isso já vai muito de depende, né? pessoa para pessoa. Então a gente não tem uma regra e falar assim, ó, tem que ser assim. Não. O Aí a importante é que gente seja parte feito, de né? novo com o autoconhecimento, né? Ver o que é suficiente, o que é bom Que para consigo. você. E assim, o importante é que quando você vai fazer um exercício físico que seja feito dentro dos seus limites, que Uhum, você faça ele da forma correta, né? Então assim, não é tipo pegar qualquer coisa e sair fazendo e achar que assim a gente sempre diz assim que tem pessoas que são boas referências, né? Da área da uhum, educação física e que a gente acaba até indicando assim, para às vezes uma pessoa fala assim, ah, não posso fazer exercício em academia, não tenho como, não posso pagar, ou às vezes não tenho tempo, o meu tempo às vezes eu chegar em casa eu tenho 30 minutos ali durante as coisas minhas que eu tenho que fazer em casa e eu quero fazer um treino em casa. Então a gente usa isso, a gente às vezes usa essas ferramentas, né, de pessoas como referência. Às vezes uhum, treinar em casa, às vezes com peso do corpo, ou às vezes, igual eu falei, tem gente que às vezes, não tenho tempo para fazer nada, nem a caminhada. Então tenta às vezes descer de um ônibus mais longe de casa, fazer uns 15 minutos de andando até uhum. chegar em casa. Tenta Fazer sair às vezes para subescada, né? é, eu falo muito assim, aqui em casa às vezes a gente acaba que o elevador dá um problema assim, sabe? Eu acabo tendo que subir e descer a escada assim do prédio. A Então, gente fica. assim, isso também é um exercício físico, né? Se for feito, se a gente começar a mensurar isso como exercício físico, Uhum, tendo um objetivo. Eu vou subir, sei lá, 6 andares do prédio com, sei lá, 5 vezes 10 minutos. uhum. Você Então, tem uma assim, intenção isso ali, aí né? você tem uma intenção e aí É. você quer bater aquela meta. E aí no próximo dia, vou fazer eu, 6 vezes, 7 vezes, vai aumentando. Então, isso aí é um exercício físico, né? E aí a gente vai melhorar a nossa frequência cardíaca, vai melhorar a captação de glicose. Então, isso aí tudo pode ser considerado exercício físico, desde que seja bem planejado, né? E E se desde que você não saia pode planejar, da se você não rotina. consegue planejar, procura um profissional que seja responsável, que possa ajudar. Uhum. E tem várias referências aí hoje no mercado também que podem ajudar, né? Sim, o exercício físico em casa ele ficou bem popular, assim, né? Agora nessa época de pandemia. E sendo feito com acompanhamento bacana, né? Dá para fazer, Isso, tem tá. como fazer à distância também, então acho que é legal também pensar nisso. E a gente, né, qualquer um consegue descer do ônibus um pouco mais distante, ir ali na rua e dar uma É, volta eu, geral, subir desse é muito carro. objetivo, né, que você tem. Eu falo É. que a gente é baseado nas coisas que são importantes. Por exemplo, se aquilo é uma coisa que se torna importante, você vai fazer. Uhum. E eu sempre viro para os pacientes assim, olha, você quer ter uma melhora na sua qualidade de vida? Melhora no seu controle da glicemia? Faça coisas mínimas, simples no seu dia a dia. Não estou te pedindo para fazer sei lá, um crossfit, fazer um funcional. Estou pedindo fazer uma coisa simples. Subir uma escada, subir um lance de escada, descer do Começa ônibus sozinho, né? longe. Depois mais. Depois... Sim, Uhum. porque isso ajuda já demais, né? Com E aí, certeza. junto com a alimentação, a gente tem um controle Exatamente. ótimo dessa glicemia.
Eu queria comentar um pouquinho, né, sobre a contagem, que a gente não falou muito aqui, né, dessa Sim, contagem de carboidrato no exercício físico. Então, como que a gente lida com ela aqui, né? Então, sim. sempre que o paciente vai começar a fazer um exercício físico, eu sempre peço para me avisar, porque muitas vezes precisa mexer um pouco, né, na relação insulina-carboidrato. Então, isso tem que ser avaliado junto com o médico, para ver se a gente vai modificar essa, essa dosagem de insulina que ele vai tomar antes, depois, né? Uhum. Sempre, né? Então a gente volta aqui no monitoramento, então eu preciso saber como é que tá essa glicose antes e depois. É importante para a gente conseguir avaliar se aquela contagem, se aquela relação insulina-carboidrato que o paciente está usando está funcionando. Sim. Então, o monitoramento aqui é o mais importante, né? Sim. Uma dúvida, aproveitando que você está falando sobre isso. Hum, A contagem de carboidrato, você acha que tem uma influência grande nessa hipoglicemia pós-exercício? Porque como você está contando os carboidratos e tem o exercício físico, talvez seja mais interessante, né? Ajude bastante nesse controle da glicemia no pós com também, né? certeza. Porque, igual eu falei da tapioca com chocolate, né? Essa contagem Sim. tem que estar bem ajeitadinha ali. Porque o que acontece? Se a gente tem uma relação insulina-carboidrato, né? Dá um exemplo aqui fictício, 1:15, por exemplo. Pode ser que no dia que for fazer atividade física, essa relação insulina-carboidrato precise ser um pouquinho mais ampla. Então, por exemplo, aumentar ela um pouquinho, sabe? Isso Uhum. vai fazer com que a gente tome um pouco menos de insulina. Então, se tomava uma unidade de insulina para 15 gramas de carboidrato, vai tomar uma unidade para 20, 25, isso tudo discutido com o médico sempre, né? Sim, bacana. Então, às vezes, diminuir essa necessidade, né, essa quantidade de insulina que vai estar tomando antes da atividade física. Então, a Uhum. contagem faz, sim, muita diferença aí. Muitas vezes, às vezes a pessoa não vai nem precisar da insulina, então a gente vai quantificar a quantidade de carboidrato que ele vai precisar se for um exercício mais intenso. Então, às vezes, nem precisa da insulina, mas aí precisa, por exemplo, de 15 gramas, 20 gramas, isso tudo é individual, né? Quantidade de Sim. carboidrato, então isso tudo a gente vai avaliar em conjunto também. Então é importante, quando começar a fazer uma atividade física assim, mais intencional mesmo, com um tempo um pouco maior, conversar com a equipe também para saber, né, como que vai ser tratado isso. Então, se vai precisar de insulina ou não, se vai mexer na relação insulina-carboidrato, ou então no fator de sensibilidade, isso tudo tem que ser conversado. Ah, E bacana. a gente também usa, né, a contagem para fazer a correção. Então, já Sim. falei aqui várias vezes. Então, o padrão, né, o tratamento ouro aí para hipoglicemia é 15 gramas, espera 15 minutos. Uhum. Agora, isso também tem que ser avaliado, porque muitas pessoas às vezes precisam de menos, às vezes precisam de um pouquinho mais. Sim, sim, sim. Então, entra aí de novo o autoconhecimento, saber o que você precisa, né? Sim. Testar os 15 gramas, a glicose subiu muito, então testa um pouquinho menos na próxima vez. Então, isso aí É, é tudo teste conversado, né? Então, saber é, contar os carboidratos aqui nesse é na, muito importante. na última live que eu fiz com a Isabel, há 2 semanas, Uhum, ela fala sim. literalmente isso, assim, o quanto ela foi conhecendo muito melhor o corpo, porque todo mundo falava de um, falava uma coisa, falava outra, falava uma coisa, falava outra. E aí ela começou a falar assim, não, peraí, deixa eu me perceber, né? Uhum, Como nossa, com diabetes, o que eu preciso, como eu devo agir, como tem que ser, como meu corpo se comporta com essa quantidade de exercício, com a quantidade de alimentação que eu faço, com a insulina que eu tomo, tudo direitinho. E aí depois que ela entendeu essa relação para ela, que as coisas mudaram assim muito é. assim, no Isso é tratamento o que eu dela. mais incentivo, é o que eu mais gosto de incentivar com os meus pacientes, porque apesar de ser diabética, também ter essa experiência prática, né? Uhum, Se o paciente não se conhecer, se a pessoa não se conhecer e saber como que aquilo funciona para ela, não adianta falar como funciona para mim, não adianta. né? A gente pode usar, a gente tem aí o padrão, né, o que é o que a gente usa geralmente, mas a pessoa precisa ter esse conhecimento sobre o corpo dela mesmo, como que vai reagir, diferentes tipos de exercícios influenciam de diferentes modos, né? Então, Sim, ter esse conhecimento de si próprio é muito importante. Eu acho que eu falo isso aqui em todas as lives, né? Já fiz live de vários temas aqui, eu sempre falo que isso é sim, essencial no tratamento. Não tem como você sim, não se conhecer e não saber como seu corpo se comporta, né? Diante de uma fome, diante do exercício, da hipoglicemia, da sim, sim. hiperglicemia. Isso é essencial.
Fizeram uma pergunta aqui que não está no tema, mas assim, vou responder aqui. Me perguntaram se o tênis All-Star pode ser usado para caminhada. Então, a gente diz que o tênis ele tem que ser um tênis confortável, né? Então, assim, a gente fala, e é interessante assim, quando você vai pensar em fazer uma atividade física, é ideal que seja um tênis que ajude a amortecer o impacto do pé, porque não necessariamente vai ser um problema, por exemplo, numa caminhada, não vai ser uma coisa de falar assim, eu não vou, vai ser prejudicial à minha saúde. Não, não é uma coisa assim. Até porque um tênis ele tem muito mais impacto num exercício às vezes mais intenso, numa corrida, num exercício que use muito salto, né, que atrapalhe. Mas é ideal sim que você tenha um tênis próprio para caminhada, né? Um treino para esporte que seja próprio para caminhada. Mas se não tiver, os tênis All-Star servem, sim, tá? Pode falar assim, não vou fazer caminhada porque eu não tenho um tênis próprio para fazer a caminhada. Pode fazer caminhada sim, se não tiver outra opção, é essa daí mesmo e vai usar o que tiver. Eu ia falar justamente isso, para não usar como desculpa, né? Assim, Para não usar como se desculpa, for porque só isso. se é o que tem, vai usar o que tem. Mas se puder ter um tênis próprio para a atividade física que você está propondo, está sendo proposta, então que use o tênis próprio, né? Eu falo que é ideal que para exercícios físicos que são mais intensos e que às vezes levam a um desgaste muito maior, que por exemplo eu dei ideia aqui dei o exemplo aqui da corrida, que tem um impacto muito grande no solo, né? Que você está batendo o seu corpo, o seu pé contra o solo. Então é ideal que tenha um tênis próprio, que provavelmente se tenha às vezes uma tecnologia de mola, às vezes um amortecimento de espuma, independente do que for. Mas para uma caminhada não vai ser nada, nenhum problema, não. Para começar, né? Tá Tá mais que perfeito. Tá isso. ótimo. E vamos Ah, finalizando, Lê. Oi? será que tem mais alguma dúvida? A gente pode Não, acho que finalizar. alguém tem mais alguma dúvida aí? E assim, Ok. vamos ressaltar umas coisinhas também. Então, assim, o que seria ideal, então, a última vez para a gente falar com o pessoal aqui no final, saber como seu corpo comporta, né? Então, a Letícia falou isso aqui mais de uma vez. Então, saiba como seu corpo comporta. Após o exercício, a questão da alimentação que a Letícia falou, ressalta mais uma vez, Letícia, após o exercício, o que a pessoa deveria fazer? Então, após o exercício, a gente vai ter que usar fontes de glicose, né? Vão ser absorvidos mais devagar. Então, para isso, a gente pode usar o carboidrato junto com proteína, junto com gordura, que a gente vai ter um resultado mais legal aí para evitar essa hipoglicemia. Isso. Antes, então, o carboidrato de absorção mais rápida. Então, depois, absorção mais lenta. E antes, absorção mais rápida para evitar também a hipo durante o exercício físico. Então, mandaram aqui perguntando se o ideal é 40 minutos de caminhadas. Pode ser mais. A caminhada pode ser mais sim, tá? Se você é uma pessoa que já tem um, um preparo físico, já faz atividade física, fazer caminhada por mais de 40 minutos não tem problema. Mas tenta aí manter a caminhada por até 1 hora no máximo. Acho que mais do que isso não é necessário. E a caminhada é importante ressaltar que a caminhada não deve ser caminhada de passeio em shopping, tá? Então não é aquela Uhum. caminhada de como se estivesse olhando loja, olhando a casa do vizinho que você está passando, olhando a outra pessoa que está vindo contra você, no sentido contrário. A caminhada tem que ser uma caminhada rápida, aumentando a intensidade. Se conseguir correr, corre, sei lá, 1 minuto, anda dois, e tenta ir fazendo esses joguinhos aí para aumentar a intensidade aí, tá? Eu acho que é mais sobre a intensidade do que com o tempo mesmo, né? Seria mais ou menos Sim. isso. Assim. Às vezes você não tem 1 hora, mas aumenta a intensidade um pouco. Sim, sim. Às Mais ou vezes você menos não isso. precisa fazer 1 hora, por exemplo, você fez 40 minutos, mas conseguiu intercalar aí, às vezes, uma corridinha, ou às vezes você não consegue correr, às vezes tem uma dor no pé, às vezes tem um problema no joelho, alguma coisa assim. Às vezes anda um pouquinho mais rápido, reduz a velocidade, anda mais rápido, reduz a velocidade. Usa pontos de referência, por exemplo, o quarteirão, se for uma rua de bairro, usa o quarteirão, tipo, você pode andar um quarteirão muito rápido, e aí depois vou desacelerar um Uhum. pouquinho. Ou então, às vezes, Sim. eu uso o poste como referência, né? Eu falo assim, que é aquela, quando você é criança, você fica assim, eu vou correr até o poste. Aí você corre até o Aham. poste e volta. Então, isso são coisas que você pode ir fazendo aí para intensificar a sua caminhada
em vez de, às vezes, aumentar o tempo dela. Mas se quiser fazer em torno de 1 hora aí, pode ser feito também. Ótimo. E Eu aí é acho isso, eu acho que também a gente que pode ressaltar uma outra coisa também que até do material que eu até dei uma estudada, sobre também às vezes evitar, né, pós-exercício, sauna, essas coisas muito quentes que ainda elevam, né, os batimentos cardíacos, elevam. uhum, E isso que também acaba ajudando até essa hipoglicemia. E sim, evitar, e como eu falei aí no início, evitar exercícios físicos muito próximo ao horário de dormir. Porque, né, como a Letícia falou aí, o nosso corpo fica mais propenso nesses horários assim. Então, acho que exatamente. seria isso. Evitar essa hipoglicemia aí no Isso, horário de dormir, né? Não, a hipoglicemia noturna. isso. Então, Lê, acho que é isso. então Lembrar vamos sempre nos de medir despedindo. glicose. Sim. E acho que é isso. Vamos despedindo. Quer deixar alguma coisa aí pro pessoal? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente já resumiu bastante, né? Já falou Sim, várias vezes aí dessa alimentação. Lembrar sempre de estar medindo a glicose, de mudou o exercício físico, voltar à rotina de medir direitinho também, para conhecer como é que o corpo está agindo com aquela nova rotina. Então, ter sempre essa atenção aí, prestar bastante atenção na alimentação e praticar exercício físico, né? É muito importante sim, para todo mundo. Lembrar que é medicamento também, né? Que pode ser para o nosso tratamento, é essencial para o tratamento do isso aí. diabetes. Então, É acho o que que é eu isso falo. aí. Pratiquem exercício físico. Exercício físico é muito importante no controle do diabetes. É uma das coisas mais importantes aí no controle do diabetes. Começou a fazer exercício físico, já faz aí as medições das glicemias, anota bonitinho aí, vê o comportamento do seu corpo, leva para o seu nutricionista, leva para o seu endócrino para fazer os ajustes necessários. E aí tentar evitar essas hipoglicemias aí, tá? Pós, durante exercício. E acho que o que a gente tinha para passar para vocês hoje é isso. Agradeço, Letícia, a sua companhia. Adorei fazer a live aqui com você. Também foi ótimo.